Salve família! Chegamos a mais um vídeo do África Mamba, a sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a todo mundo que tem se inscrito, tem deixado o like nesse vídeo para ajudar o nosso conteúdo a chegar mais longe e quem tem botado muita fé aqui na cobertura sobre o futebol africano no YouTube do Brasil, quem tem comentado os últimos vídeos. Muito obrigado a todo mundo que tem se empenhado a divulgar a ideia do projeto, beleza? Hoje a gente vai falar talvez a principal notícia a nível de seleções africanas pós-Copa do Mundo. Gana anunciou um novo técnico visando a Copa Africana de 2024 e as eliminatórias para 2024 e ele se chama Chris Huilton. Nome bonito, né? Parece até nome de ator de Hollywood, mas Chris Huilton é uma figura bastante importante e emblemática, inclusive na Premier League e no futebol inglês, e que já estava na comissão técnica de Gana. Mas eu vou explicar exatamente quem é Chris Huilton. Se você possivelmente assiste Premier League há cerca de 6, 7 anos, ou há no mínimo 5 anos atrás, você vai perceber que esse cara, Chris Huilton, não é um rostinho, digamos assim, tão apagado da história da Premier League. Justamente porque Chris Huilton tem no histórico uma grande campanha, não só em relação à Premier League, a relação a ter se classificado a competições europeias, não é nem isso, mas tem uma história muito bonita no Brighton. O Brighton, que vocês devem estar acompanhando na Premier League, o time sensação das últimas temporadas, tem revelado bons nomes, tem feito bons jogos e tem enfrentado os gigantes. E o Chris Huilton é um técnico bastante importante para a história do Brighton, porque se hoje o Brighton é o que é na Premier League, enfrentando os gigantes, é muito por causa dos trabalhos de Chris Huilton lá pela temporada de 2015, 2016, 2017, até a sua ascensão à Premier League. Lembrando que o Chris Huilton, ele pegou o Brighton quase caindo para a terceira divisão, né? E depois acaba permanecendo. Na temporada seguinte ele pega 21 jogos invictos com o Brighton na Championship, a segunda divisão inglesa, e sobe o Brighton para a Premier League, sendo apenas o segundo técnico na história do Brighton a levar o Brighton à primeira divisão do campeonato inglês. Antes, somente um técnico há 38 anos atrás havia feito esse feito, digamos assim, com perdão da redundância, de levar o Brighton à Premier League. E o Chris Huilton se destacou justamente por essa capacidade de permanecer num projeto a longo prazo, como foi no Brighton, por exemplo, e principalmente por ser um bom gestor. E talvez essas duas características e esses dois termos ajudam a gente a explicar quem é o Chris Huilton e o trabalho do Chris Huilton no futebol inglês, o que o credenciou a ser convocado pela Federação Ganesa para ser o novo técnico da seleção de Gana pós-Copa do Mundo. É um técnico que se destacou pela sua rigidez tática, digamos assim, no futebol inglês, mas ao mesmo tempo é um técnico que tem uma gestão de pessoas a nível de vestiário interno e principalmente a nível de gestão de elenco, de projeto, né? Ele ajudou a consolidar a base que é o Brighton hoje em dia na Premier League e por si só é um bom gestor também. Essa capacidade de gestão dele foi muito importante, inclusive para ele chegar à seleção de Gana. E aqui a gente precisa contextualizar a seleção de Gana, né? A seleção de Gana ela vem de um processo pós-Copa do Mundo de 2018 bastante difícil, com o Appiah, o ex-técnico ganês, ficando ali entre 2020 e 2021, naquela fase da pandemia, e não tendo bons resultados, mas assim, mais do que resultados, não tendo o bom desenvolvimento da sua equipe a nível de desenvolvimento de elenco mesmo, em relação às decisões que ele tomou. E depois acaba tendo um outro técnico que vai para a Copa Africana de Nações de 2022, cerca de um ano atrás, e Gana faz um vexame absurdo, fica em último lugar, cai na fase de grupos, num grupo com Comores. Nada contra Comores, que um dia pode ser pauta aqui, fez uma bela Copa Africana de Nações em relação às suas expectativas, mas uma seleção como Gana não pode ficar em último lugar na fase de grupos da Copa Africana de Nações com um grupo com Comores, né? Então houve a demissão do último técnico, que inclusive foi o técnico que levou a seleção de Gana, o sérvio que levou a seleção de Gana àquela campanha em 2010 histórica, e aí a gente tem o seguinte cenário: Gana eliminada da Copa Africana de Nações, mas ainda assim classificada para os playoffs das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo.
E aí tem essa demissão e nesse meio tempo a Federação Ganesa acaba contratando o Otto Addo. O Otto Addo e uma comissão técnica gigante, né? Mas principalmente o Otto Addo e o Chris Hughton nessa comissão técnica. O Otto Addo sendo o técnico principal, o Otto Addo voltou agora para a base do Borussia Dortmund, né, trabalhando com talentos, e o Chris Hughton sendo o consultor dessa seleção ganesa. Ou seja, lá em fevereiro de 2022, pós-Copa Africana das Nações, o Chris Hughton ele faz parte dessa comissão técnica que tinha como único objetivo jogar as 2 partidas contra a Nigéria e ver o que ia dar, se ia rolar, se ia conseguir classificação para a Copa do Mundo. E surpreendentemente sim, a Gana, mesmo com um técnico interino, um técnico emprestado do Borussia Dortmund, consegue se classificar para a Copa do Mundo na Nigéria com gol qualificado do Thomas Partey. Tudo isso com o Chris Hughton e Otto Addo principalmente. Eles vão para a Copa do Mundo, né? E no meio, antes dessa Copa do Mundo, tem todo um processo ali de garimpar principalmente os jogadores da diáspora, como Jack Williams, Lamptey, e o Chris Hughton, ele é uma peça importante para essa captação desses jogadores na diáspora, principalmente jogadores como Lamptey, que hoje ainda jogam no Brighton, por exemplo, e que era conhecido do Chris Hughton e que foi convencido, digamos assim, pela Federação Ganesa e pela comissão técnica a representar a seleção de Gana. Ou seja, Chris Hughton fez um papel ali de consultor técnico da seleção ganesa muito importante, visando a Copa do Mundo que teve depois, né? Como eu disse, Jack Williams e vários jogadores vindos da diáspora escolhendo representar a seleção de Gana ao invés das seleções europeias. E o Chris Hughton, a nível de gestão, a nível de projeto de captação desses atletas, foi muito importante. E agora, né, teve a Copa do Mundo e nesse pós-Copa do Mundo o Chris Hughton chega para ser o novo técnico de Gana. E como isso pode beneficiar Gana ou não, como já diz aquele meme, né, no que afeta a seleção ganesa. Cara, o Chris Hughton ele tem agora como objetivo principalmente desenvolver uma geração ganesa que é muito talentosa. Tem um último vídeo aqui sobre o Sulemana, inclusive falando sobre o Sulemana, um dos grandes prospectos aí dessa geração ganesa, e a geração de Gana a nível de meio campo para frente tem uma juventude muito interessante, mas que para essa juventude ser desenvolvida precisa haver um projeto, que é algo que eu sempre tenho destacado aqui nas seleções africanas. Não importa, pode ter os jogadores que tiverem, mas se não tiver um projeto a longo ou a médio prazo, mas principalmente a longo prazo, essa seleção africana ela não vai ir adiante e vai furar as expectativas. Então o Chris Hughton tem agora principalmente uma missão muito importante, que são as eliminatórias para a Copa Africana das Nações, que voltam em março agora, tá? Eu tenho um vídeo inclusive sobre as eliminatórias africanas, as primeiras 2 rodadas, eu fiz um balanço, vou deixar o cardzinho aqui. Se não aparecer o cardzinho aqui, vai aparecer no final do vídeo. Já tem, tá? As 2 primeiras rodadas já aconteceram ano passado, inclusive Gana está no grupo com Angola, Madagascar e República Centro-Africana, se não me engano, e Gana tem 4 pontos em 2 jogos e está empatado ali na liderança desse grupo com Angola, que também está com 4 pontos. Ou seja, agora em março o Chris Hughton já vai ter esse trabalho de fazer a primeira convocação pós-Copa do Mundo, e eu acho que mais dá adiante esse processo da geração ganesa que aconteceu na Copa do Mundo, com Jack Williams à frente, com outros jogadores como Lamptey também jogando. Qual vai ser o futuro do Sulemana, Mohamed Kudus também, qual vai ser o futuro dessa geração pensando em Copa Africana das Nações, porque apesar do grupo ser bastante acessível para Gana se classificar à Copa Africana das Nações, existe um desenvolvimento desse elenco para chegar na CAN lá em 2024, e Gana tem uma geração muito talentosa para desenvolver, e Chris Hughton será esse gestor, né? Já foi um consultor técnico da seleção e será agora o técnico principal que vai também garimpar esses jogadores não só da diáspora, mas já trabalhar com esses atletas e de um elenco que já começou a se formar desde aquela Copa do Mundo ou pré-Copa do Mundo. O elenco da seleção ganesa, por mais que haverá mudanças e novas convocações, novos jogadores, o elenco principal, o padrão do elenco, me parece que já está formado, no qual o próprio Chris Hughton formou, digamos assim, junto com o técnico Otto Addo. E agora, qual será o futuro de Chris Hughton em Gana? Lembrando, cara, que o Chris Hughton, ele é pai de um ganês, tá? Que imigrou para a Irlanda e se casou com uma irlandesa, por isso ele também
jogou na Irlanda como técnico, como jogador profissional, jogou na seleção da Irlanda, mas ele tem a ancestralidade dele muito ligada ao pai, né, que imigrou para a Irlanda, pai de Gana, imigrou para a Irlanda e agora ele volta muito nesse processo da seleção ganesa, que está trabalhando muito a diáspora como um fator importante da sua política governamental, da sua política externa, não só a nível da Federação Ganesa de Futebol, mas aproveitando o que a diáspora tem para ajudar o seu país a nível de política internacional, até mesmo na figura do presidente ganês Addo. Ou seja, olha, a gente tem muito o que falar sobre Gana no futuro, mas o que a gente sabe agora é que Chris Wilton, com uma passagem bem interessante no futebol inglês, treinando o Newcastle, o último clube que ele treinou foi o Nottingham Forest em 2021, no finalzinho de 2021, já treinou o Newcastle, o Norwich, já treinou vários clubes aí do futebol inglês e agora chegará em Gana para treinar as Estrelas Negras. O que vocês esperam de Gana? Desse projeto com o Chris Wilton, vocês acham que foi o nome mais correto dessa seleção para treinar as Estrelas Negras? O que vocês esperam dessa geração de Gana e o que o Chris Wilton pode ajudar? Deixa os comentários aqui, deixa o like, se inscreve e eu espero vocês no próximo vídeo para a gente falar muito sobre futebol africano. Conto com vocês, até o próximo vídeo e fé!